a região central das planícies geladas, fora do castelo. Os deslumbrantes pilares azuis emitiam uma luz brilhante, o mais radiante dos marcos. Grupos de membros da raça gelada e até bestas eram atraídos pelos raios azuis de luz. O apelo era tão forte que qualquer um que bloqueasse seus caminhos era considerado um inimigo a ser atacado. Lei Lin achava que os pilares eram como formações mágicas de invocação em grande escala aterrorizantes. Qualquer um que possuísse uma linhagem relacionada ao gelo e tivesse crescido aqui não poderia resistir ao fascínio. Atualmente na frente dele estava um grupo estranho. Animais selvagens gelados se misturavam com fadas da neve e outros seres inteligentes. A única coisa que eles tinham em comum era o desejo e fervor em seus olhos. Atravessaram a terra e a água, indo em direção ao palácio como se estivessem em peregrinação. Lei Lin já tinha visto isso muitas vezes. Depois da luta ilusória no castelo gelado, a rainha do Ártico não se moveu para persegui-lo, evidentemente sendo limitada de alguma forma. Em vez disso, o alcance de sua formação de magia se estendeu ainda mais, englobando todo o mundo do gelo. Seres gelados inundavam a área dia após dia, alimentando sua rainha. Lei Lin obviamente não iria apenas assistir. Parecendo apático, ele pressionou com o braço direito rumbo e uma palm print gigantesca apareceu na superfície que era formada de gelo sólido. As fadas da neve, os leopardos do gelo e outras criaturas transformaram-se em pó. Tendo tomado conta disso, as sobrancelhas de Lei Lin se franziram quando ele se apressou em outra direção na qual um grupo ainda maior havia se formado. Quão populoso era o mundo do gelo! Mesmo que Lei Lin fizesse todo o possível para interceptá-los, muitos ainda conseguiam penetrar, transformando-se em pó no castelo gelado. Esse controle absoluto é uma tragédia para as outras raças. Observando a cena, Lei Lin suspirou um pouco. Era óbvio que as linhagens das várias raças neste mundo de gelo tinham se originado da Rainha Ártica, então quando ela decidiu levá-las de volta, elas não conseguiram resistir. A mesma situação seria aplicada com a Cobra Viúva. Com seu poder e controle da linhagem, Lei Lin provavelmente seria incapaz de se rebelar, mesmo se ele fosse condenado a morrer. Isso também era o que Lei Lin tentava ao máximo evitar. Parece que a Rainha do Ártico tem algum tipo de restrição ao corpo dela, e foi por isso que ela teve que arrumar a ruim. Ela também teve que cuidar de muitas raças neste mundo de gelo e usar sacrifícios regulares de sangue para obter força vital e luzes brilhavam nos olhos de Lei Lin. O incidente anterior obviamente a enraiveceu. Ela realmente convocou todas as raças neste mundo gelado em miniatura para suas mortes sacrificiais. Sua aura está fortalecendo todos os dias. Com esse pensamento, Lei Lin produziu alguns tubos de ensaio e os jogou fora com os dedos. Listras de púrpura se espalharam nas costas de alguns monstros gigantescos, formando estranhas runas que afundaram. Percebendo que Lei Lin não os bloqueava mais, rugiram enquanto avançavam em direção ao castelo de gelo. Lei Lin franziu a testa e chegou a uma habitação temporária. Ele estava fazendo uma coisa dessas todos os dias, mas não conseguia determinar a eficácia de tal ato. Aiship, como vai em a simulação da defesa da alma, BIP. Dedução do padrão de feitiço de defesa da alma em 97,6%, o Aiship lealmente entoou. Projetou um fantasma fraco de um modelo de feitiço que estava quase completo, posto 4 feitiço guarda da alma. Resumindo os modelos de linhagem do Spirit Warlocks, as informações do banco de dados sobre a alma foram usadas para deduzir um feitiço para defender contra as invasões de almas. Material referenciado, o IOFTH Solo, uma cartilha sobre modelos de feitiços. Houve uma introdução detalhada sobre este modelo, incluindo os materiais referenciados que compunham uma longa lista. Lei Lin queria lidar com a invasão da Rainha do Ártico em sua alma. Que ela pudesse romper seu ponto de vista para arrastar o seu alicerce para uma ilusão horrorizada.
No momento em que a True de uma Morningstar Magus perdeu a proteção de seu ponto de massa, ela foi extremamente frágil. Ele teve sorte o suficiente para escapar da última vez, ou então com a habilidade do oponente de conectar suas ilusões com a realidade, ele teria morrido no mundo real se ele morresse na ilusão. Foi por isso que ele teve o Aiship simular um modelo de feitiço com urgência para proteger sua alma. Com o adversário incapaz de se mover livremente, Lei Lin teve uma boa oportunidade. No entanto, com a aterradora convocação em andamento e a vasta região em que ela poderia absorver a força vital, Lei Lin não teve escolha senão planejar seu movimento rapidamente. Ele havia considerado o uso de seu Morningstar Arcane Art para destruir o castelo, mas ele não tinha ideia de onde a linhagem e os restos do Homem-Escorpião eram. Além disso, até mesmo a serpente gigante de Kemoin seria restringida pelo corpo principal do oponente, e não seria capaz de destruir o local em um único movimento. O uso de força da alma de uma antiga linhagem sanguínea não podia ser comparado ao de um mago da Estrela da Manhã, e eles eram particularmente vulneráveis a tais ataques. Com base no progresso atual, ele deve ser concluído até amanhã. Os olhos de Lei Lin brilharam com inteligência. Um mago da Estrela da Manhã normal teria que passar décadas, até mesmo séculos, para deduzir uma magia Rank 4. Isso era especialmente verdadeiro para aquele que lidava com os mistérios da alma e levaria ainda mais tempo. Com o Aiship, era apenas uma questão de quanto poder de processamento foi alocado para a tarefa. Uma vez que o modelo foi feito, ele poderia ser transmitido diretamente para a memória de Lei Lin, e até mesmo o processo de se familiarizar com ele poderia ser eliminado, poupando-lhe muito tempo. Um dia depois, acima do castelo de gelo, criaturas e outros seres com linhagens sanguíneas relacionadas ao gelo se aproximariam desse lugar com um olhar confuso em seus olhos, transformando-se em pó no local. A região da absorção de energia havia crescido várias vezes, e até mesmo o pântano roxo havia enfraquecido. Parece que a rainha do Ártico está trabalhando duro. A luz azul brilhou nos olhos de Lei Lin, e um feixe de energia desceu, abrindo um caminho. Através da observação e cálculos contínuos, ele aprendera há muito tempo os detalhes desse método de absorção. Encontrar um nó de energia baseado na distribuição era uma tarefa simples. Posto 4 Feitiço Guarda da Alma. Um brilho verde apareceu nos olhos de Lei Lin, espalhando-se por todo o corpo. Cadeias rúnicas finas se formaram em seu mar de consciência, produzindo uma camada defensiva ainda mais estreita em torno da massa pontiaguda. Passos soaram no caminho que havia sido criado pela explosão. O que antigamente era apenas um porão tinha atualmente um número de estradas e espaços abaixo dele. A superfície estava cheia de gelo sólido, formando padrões e imagens complexas no topo. Lei Lin respirou fundo e entrou no porão. Arctic Coin. Estou aqui. O caminho era longo e a luz era escassa, apenas uma débil luz verde jade vazando das paredes dos dois lados. A terrível radiação gelada chegou a afetar o espaço-tempo aqui, fazendo com que Lei Lin sentisse uma sensação de desordem. Um cheiro denso de ferrugem se espalhou pelo canal enquanto uma luz multicor se espalhava do final. Foi piercing para os olhos. Não venha. Sinner. Sons deformados eram transmitidos intermitentemente aos ouvidos de Lei Lin, e o conteúdo era pouco discernível. A força da alma da rainha ártica se espalhou, tentando romper a massa pontiaguda de Lei Lin e puxar sua True para outra ilusão. Preparado como estava, os raios verdes ficaram mais brilhantes na superfície do corpo de Lei Lin, criando uma camada ilusória que começou a tremer vigorosamente. Grandes quantidades de força da alma foram consumidas conforme Lei Lin perseverou sob o implacável ataque da rainha do Ártico contra sua alma. Invasão de alma detectada. A guarda da alma foi contratada para resistir. Início do ajuste automático da estrutura defensiva. A voz de Chip soou continuamente. Com seus cálculos precisos, o consumo de força da alma de Lei Lin foi subitamente reduzido.
A camada externa de luz verde estabilizou-se um pouco. Você vai se arrepender ao notar que não conseguia romper as defesas de Lei Lin. A voz da rainha do Ártico ficou penetrante e pareceu conter uma maldição venenosa. Então desapareceu. Só vou realmente sentir arrependimento se não conseguir o que quero. Lei Lin zombou, com os olhos cheios de uma resolução intensa quando ele entrou no caminho desconhecido à frente. Grandes quantidades de gelo sólido se transformaram em pó, as runas jade verdes se quebrando e revelando a saída. Você até precisou de Arwen para ajudá-lo a configurar o padrão de defesa da magia. Parece que seu corpo não pode se mexer. Lei Lin suspirou enquanto saía. Depois de deixar o caminho, tudo pareceu subitamente espaçoso. Lei Lin examinou seus arredores. Isto parecia ser uma caverna subterrânea natural. No topo havia uma tremenda passagem inclinada. Impressões profundas podiam ser vistas nele. No coração da caverna havia uma grande depressão, raios de luz de jade cintilando como finos fios que formavam uma enorme rede. Terríveis radiações estavam sendo emitidas de dentro da depressão, tão densas que era praticamente tangível. Lei Lin avançou sombriamente, encontrando um corpo aterrorizante no centro da depressão. Ele estava emitindo. Morningstar classificou as ondulações de energia. Essa era a verdadeira aura de uma antiga linhagem, profunda e elevada, trazendo consigo uma sensação de história que era cheia de grandeza. Arwen parecia um mero produto inferior em comparação ao cadáver gigante à sua frente, cheio de falhas. Nós nos encontramos novamente, Homem-Escorpião. Lei Lin não pôde deixar de lembrar os antigos fragmentos de memória que adquirira da linhagem do Imperador e esse Jade Escorpião. Essas informações fragmentadas tinham se originado da criatura da Estrela da Manhã antes dele. Lei Lin olhou para a depressão e depois para a trilha no topo, uma cena aparecendo em sua mente. O vazio se despedaçou e o Homem-Escorpião caiu na crosta terrestre como um meteoro, formando uma tremenda depressão. A radiação de seu corpo havia alterado a área, formando o mundo do gelo, e o ser que o sucedeu construiu o castelo gelado acima da depressão.